Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Tive essa missão de trazer a palavra e desejo do fundo do meu coração que você não me escute hoje, mas que você escute o Espírito Santo de Deus falando. Eu quero que você, se você trouxe a sua Bíblia, abra ela lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Nós vamos estudar hoje sobre a extraordinária mente de Cristo. Hoje é a última mensagem aqui na One dessa série. Nós já aprendemos tantas coisas maravilhosas, mas hoje vamos aprender juntos sobre a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. A palavra de Deus diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repete comigo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Hoje eu queria falar sobre a extraordinária mente de Cristo. Sobre essa sabedoria que vem dos céus, que não vem de humanos. Sobre uma revelação que somente o Espírito Santo pode trazer para nós. E para começar esse estudo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que eu ouvi que me marcou muito. É a história de uma jovem universitária chamada Andréia, que descobriu que a sua amiga, sua melhor amiga, tinha se convertido. E ela achou aquilo um absurdo. Então ela colocou como missão dela tirar a amiga da igreja. Ela falou, não, eu preciso mostrar para ela que ela está se metendo numa furada. Que esse lugar é perigoso, essas pessoas vão mexer com a sanidade dela. Então ela traçou um plano. Eu vou fazer com que ela me convide para ir no culto. Eu vou com ela e lá eu vou avaliar os prós e os contras daquele lugar. Depois eu faço um relatório e apresento para minha amiga que ela está errada. Que ela está num lugar perigoso, onde vão mexer com a cabeça dela. Quando finalmente chega o dia em que a amiga convida ela para ir no culto, ela que não acreditava, ela acreditava que Deus existia, mas ela não acreditava que a gente podia ter um relacionamento com Ele. Mas mesmo essa menina sai, antes de ir para o culto, ela olha para o céu e fala assim, Deus, se você existe, me mostra os prós e os contras para que eu possa salvar a minha amiga disso. Não sei se Deus iria ouvir essa oração, né, gente? Então ela vai para esse lugar, ela cria uma planilha no cérebro dela para não perder nenhuma informação. E logo que ela chega, ela já se surpreende com duas coisas. Primeiro, que era um lugar muito simples. Ela estava acostumada a ver igrejas enfeitadas, com bancos de madeira, com imagens, com velas. Ela falou assim, nossa, mas aqui será que é? Só tinha cadeira branca de plástico. Ela achou aquilo meio estranho, anotou lá na planilha dela. E a segunda coisa que chamou a atenção dela foi que tinha muitos jovens universitários também. E o pior, eles estavam muito felizes. Aquilo irrita ela. Ela começa até a se irritar, ela fala, por que eles são tão felizes? Por que bater palma para tudo? O que eles estão celebrando? Aquilo irrita, incomoda ela de estar naquele lugar. Mas, naquele momento, algo extraordinário começa a acontecer. Aquela menina arrogante, orgulhosa, cheia de opinião formada, quando começa a ler as letras das músicas que eles estavam cantando, aquela música começa a falar com ela. Ela fala assim, puxa, parece que a música era viva, aquilo tocou meu coração. Mas ela
do jeito que ela era, não permitiu bater palma, não chorou, ficou na dela segurando aquilo, até que chegou a hora do pastor pregar. Quando ela ouviu o pastor, ela já ficou com preconceito. Ó, esse daí que está mudando a cabeça da minha amiga. A função dessa menina, na faculdade, ela era assistente do professor. E o objetivo dela era encontrar erros de lógica em pesquisas, livros, documentos. Então, na hora que ela viu o pastor subindo, ela falou, ixi, eu sou muito boa nisso. Eu vou achar um monte de erro de lógica no que esse cara vai falar. Eu vou achar um monte de incoerência. Vai ser fácil convencer a minha amiga a nunca mais voltar aqui. O pastor começa a pregar uma mensagem que tinha como título o significado da cruz de Jesus para você hoje. Ela só tinha esquecido de um pequeno detalhe. O pastor estava usando um livro que ela já tinha tentado ler e nunca tinha entendido. A Bíblia. Ela falou, puxa vida, aquilo já começou a fazer ela se sentir desautorizada. Eu não domino esse assunto. E o pastor falava tão bem, e o pastor começou a falar tantas coisas da vida dela, que ela começou a desconfiar que a amiga tinha falado com ele, que tinham colocado uma escuta nela, e por isso que ele sabia tudo. Então ela conta, olha, eu pensava assim, o pastor falava, Deus te ama, Deus te amou primeiro. Ela falava assim, mas como assim? Deus nem me conhece. Aí o pastor falava, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. E ela já começava a ficar assustada. Ela argumentava, o pastor contra-argumentava. Ela estava muito confusa. Terminou a mensagem, a amiga perguntou, e aí amiga, o que você achou? E ela disse que nunca foi tão humilhante falar, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Ela se sentiu humilhada, ela não sabia o que pensar. E ficou sentada ali, refletindo, enquanto a amiga conversava com os amigos jovens universitários felizes que estavam naquela igreja. E acontece mais uma coisa extraordinária. Ela está lá sentada, quando ela sente que uma pessoa se aproxima atrás dela e fala assim, Andréia, e ela só faz assim, essa é a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem. Não desperdiça. Aí diz que quando ela olha, não tinha ninguém. Você já imagina essa menina, super racional, intelectualmente superior a todo mundo. Agora ela estava ouvindo vozes. Ela fica desesperada com aquilo, ela fica tão atordoada, que ela fala para a amiga dela, quer saber? Eu vou lá nesse acampamento que você está me convidando. E vai no acampamento. Desde o momento em que ela pisa naquele lugar, a extraordinária mente de Cristo começou a se formar dentro da mente dela. Ela começou a perceber que nem tudo iria ter explicação. Ela começou a perceber que aquilo estava fugindo do controle dela. E ela resistiu porque ela tinha convicções muito claras de que aquilo não podia ser verdade. Até que uma mulher passa por ela, olha para ela e fala, escuta aqui, Jesus Cristo é Deus e morreu por você no Calvário. Quando ela escuta a verdade da cruz, ela se ajoelha, começa a chorar. E ela tem uma visão. Ela vê um trono dourado, de ouro, cheio de pedras preciosas. E ela vê um homem de pé, do lado direito. Sem saber como explicar, ela fala, eu sabia que aquele homem era Jesus. Eu sabia. Então eu pensei, puxa, Jesus, aquele provavelmente é o teu trono, por que você não senta nele? E quando ela foi se aproximando do trono, ela percebeu que tinha alguém sentado lá. Era ela. Ela diz que naquele momento ela sente tanta vergonha. Ela percebe a condição dela tão pequena, diante do Rei da Glória, que ela não tem outra escolha, a não ser levantar daquele lugar e deixar que Jesus sente no lugar que é dele. Eu não sei se tem alguma Andréia aqui nesse lugar. Eu não sei se você não está sentada nesse trono e Jesus está de pé ao seu lado falando, filha, filho, quando é que você vai levantar para eu sentar? Quando é que você vai deixar que eu seja o Senhor da tua vida? Quando é que você vai permitir que a minha mente se forme em você? Muitos de nós estamos na condição dessa jovem. Jesus está de pé, esperando. Talvez você chegou aqui também muito parecida com ela. Chegou cheio de preconceitos, cheio de dúvidas, cheio de opinião formada para tudo. E na verdade, não são só os que acabam de chegar na igreja que chegam assim. Muitas vezes nós, cristãos, que estamos há anos aqui dentro,
A gente ganha confiança, a gente ganha conhecimento, e quando a gente menos percebe, nós também estamos sentados num lugar que não é nosso. Nós estamos pensando não mais com a mente de Cristo, mas com as nossas decisões. De uns anos para cá, nós temos vivido isso de uma forma muito clara na sociedade como um todo. Uma polarização tomou conta da nossa sociedade e isso entrou na igreja. Então você vai ver muitos irmãos brigando uns com os outros. Ah, é porque eu defendo isso. Ah, mas você defende aquilo. Ah, mas é porque eu posso ir assistir o filme da Barbie. Ah, mas você não deveria assistir esse filme. Ah, mas é que eu gosto desse político. Ah, mas eu gosto daquele. Nós estamos em meio a brigas, a desunião, a divisão. Mas a mente de Cristo vai nos mostrar: isso é certo, isso é errado. Faça isso, faça aquilo. Não vai para esses lugares, vai para esses lugares. Enquanto a gente ficar tentando ganhar as discussões com a nossa opinião, com a nossa verdade, nós vamos nos machucar. Assim como Paulo avisa lá em Gálatas 5,14. Mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu quero viver o extraordinário de Deus nessa igreja. Quem mais quer viver isso? Existe uma solução. E essa solução é buscar que a extraordinária mente de Cristo se forme em nós. Se nós soubermos mais sobre isso, nós não vamos mais usar os nossos padrões, os padrões deste mundo. Nós vamos usar os padrões de Jesus. Nós não vamos usar o que é certo para mim, o que é certo para você. Nós vamos usar o que é certo para Jesus. Ele sabe o que é melhor. Ele tem coisas que Jesus odeia. Tem coisas que Jesus ama. Eu preciso saber disso. Eu não preciso saber o que eu gosto, o que me faz bem. Por isso a minha pergunta para você hoje é: como você tem pensado? Diante de um problema, de uma discordância, diante de temas polêmicos, a sua mente usa os critérios de Cristo ou os critérios deste mundo? Será que você tem pensado de modo cristão? Será que a mente de Cristo está formada em você? O texto que a gente leu, da carta aos Coríntios, vai falar sobre uma igreja que estava vivendo um tempo de muita desunião, de muitos problemas, de muitas divisões. E Paulo está preocupado, porque além da igreja não estar crescendo, ela não está mais atraindo aqueles que não conheciam o Evangelho. As pessoas olhavam de fora para aquela igreja e falavam: eu não quero fazer parte disso. Só tem briga, só tem desunião. A igreja de Corinto, então, passou a ser uma igreja depravada. Alguns dos seus membros eram culpados de imoralidade sexual. Outros viviam bêbados, usando a desculpa da graça. Eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas eu continuo vivendo de uma forma mundana. Não tinha mais diferença entre os crentes da igreja de Corinto e entre os moradores daquela região. A igreja estava ficando muito parecida com o mundo ao seu redor. Paulo vai alertar dessa divisão, dessa briga por poder que estava tomando conta da igreja. Ele vai falar, lá antes do texto que a gente leu, no primeiro capítulo, olha o que Paulo vai dizer: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Depois que Paulo mostra tudo isso, ele vai falar que o caminho para a restauração é cada um buscar a mente de Cristo. Eu não sei como você chegou hoje. Eu não sei como você tem feito as tuas opiniões. Eu não sei como você descobre o que é certo, o que é errado. Mas hoje, em nome de Jesus, a mente de Cristo vai entrar em você. Você não vai mais pensar de acordo com os teus parâmetros. Você vai olhar aquilo que Cristo quer. Mas como que eu posso fazer isso?
Hoje eu queria estudar com vocês 3 processos que a gente passa, enquanto a formação da mente de Cristo acontece em nós. A primeira verdade que esse texto nos ensina é que a formação da mente de Cristo em nós é um processo espiritual. Fala para a pessoa do lado, é um processo espiritual. Isso, fala assim, não é você que vai decidir. É o Espírito Santo. Por quê? Lá no versículo 9 vai dizer, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Não tem como você se relacionar com Cristo usando a tua lógica, a tua razão. O homem natural não consegue entender a mensagem da cruz. Por isso, tem muitas coisas que você vai descobrindo na palavra de Deus que talvez você não vai entender, mas você precisa aceitar. Porque se Deus está dizendo que isso é certo, isso é o melhor para mim. Não é a minha lógica, não é a minha razão, não é o meu conhecimento que decide sobre Deus. Eu lembro que os meus pais tinham se convertido, eu estava ali com os meus 18, 19 anos, e eu não queria saber de igreja. Eu vinha obrigada, mas eu não queria saber de igreja. Eu estava cega, eu não conseguia enxergar as coisas de Deus como algo que eu desejasse. E um dia, num domingo à noite, eu estou em casa assistindo Fantástico. E lá, eles estavam contando a história de uma menina universitária que estava sentada no pátio da universidade quando uma bala perdida atinge ela, bem no pescoço, e ela fica tetraplégica. Eu comecei a ver aquela reportagem, a menina estava deitadinha na maca do hospital, e em cima dela tinha uma placa, Deus é fiel. Eu falei, mas não é possível, olha o que essa menina sofreu, ela ainda está falando, Deus é fiel. E a menina falava assim, olha, eu não peço para Deus me fazer andar novamente. Eu só quero que Ele consiga para mim a máquina de oxigênio, para que eu possa sair desse hospital, voltar para minha casa, ver o pôr do sol, ir para a igreja e continuar adorando Ele com a minha vida. Eu vi isso, eu falei assim, não é possível que essa mulher está falando isso. Eu lembro que o meu coração começou a bater mais acelerado, aquilo mexeu comigo. Eu fui no banheiro rapidamente para ninguém ver que talvez eu estivesse chorando. Quando eu cheguei no banheiro, eu falei assim, Deus, eu sou muito ingrata. Olha só, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu amigos, o Senhor me deu uma família, e eu estou aqui me afastando do Senhor, não querendo as tuas coisas, e aquela menina que perdeu tudo, continua te louvando, eu sou muito ingrata, e quando eu vi, eu estava chorando. Eu estava chorando, e eu lembro que naquela hora eu falei assim, virei crente. Eu falei assim, eu estou chorando? Eu não era de chorar muito fácil, eu falei, meu Deus, só pode ser isso, eu virei crente, é isso. Se eu chorei, sou crente agora, pronto, saí do banheiro. No dia seguinte fui para a faculdade, reuni minhas amigas, falei, é o seguinte, meninas, agora eu sou crente. Delas, tá bom, a gente te respeita e tal, né? Eu sei que passaram uns 2, 3 dias, eu estava de novo na festa, eu estava de novo fazendo bagunça. Por quê? Porque eu tinha criado uma estratégia, se eu chorar, pronto, Jesus vai me aceitar. Eu não tinha tido uma revelação espiritual, como eu fui ter meses depois, quando o Senhor se revelou a mim, e aí sim a minha cegueira foi embora. Aí sim eu vi a minha condição de pecadora, e eu falei, não, isso daqui não é normal. Isso só pode ser o Espírito Santo de Deus falando comigo. Olha o que diz lá, em 1 Coríntios 1, de 18 a 25. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados,
tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém? Você crê nisso? Por isso que muitas coisas de Deus, aqueles que não têm o Espírito acham uma loucura. Não tem lógica. Talvez você chegou aqui falando, é todo mundo doido. Eu lembro a primeira vez que eu fui na igreja, eu achava todo mundo maluco. Mas quando a mente de Cristo se formou em mim, eu comecei a entender que tinha certas coisas que eu não iria entender pela minha lógica. Eu iria entender mediante uma revelação do Espírito Santo. Em Gálatas 1, 11 e 12 vai dizer, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Eu queria que você fizesse uma oração comigo hoje. Eu aprendi essa oração com uma irmãzinha, muito de Deus, a irmã Nehama. Se você nunca conheceu esse lugar, eu te recomendo você ir um dia, se você quiser tirar um tempo para orar, para buscar mais a Deus. Chama o Bosque de Jesus, fica lá em São Lourenço. São 3 irmãs, acho que agora só tem 2 lá. Você vai achar meio esquisito, porque elas parecem freiras, elas estão com roupas de freira. Mas eu falo que elas são freiras, crentes e pentecostais. Porque as mulheres são do poder, mas elas têm um voto com Deus, elas fazem parte de uma missão. E aí esse lugar é um lugar lindo. E eu lembro que quando eu cheguei lá, numa das vezes que eu fui, a irmã Nehama falou para mim assim, Silvana, quando eu era jovem, eu tinha tanta mágoa da minha mãe. Eu tinha tanta mágoa do meu pai ter me abandonado. Eu lembro que eu tinha muita raiz de amargura no meu coração e eu não conseguia me aproximar de Deus por causa disso. Então eu comecei a fazer uma oração simples. Eu estava cansada de tentar defender as minhas ideias. Então eu entrava no meu quarto, pegava a Bíblia e fazia uma oração para Jesus. Falava, Espírito Santo, me dá revelação, forme a mente de Cristo em mim. E ela fazia essa oração e o Senhor começava a se revelar. É uma oração tão simples, mas tão poderosa. Muitos de nós ficamos dias, meses, anos, sem parar para ouvir, sem pedir para que Deus revele a você o que você está passando. Quer fazer essa oração comigo? Fecha os teus olhos aonde você está, abra as tuas mãos e declare de todo o coração. Porque se eu continuar pregando e o Espírito Santo não ministrar no teu coração, essas palavras que eu for falar aqui vão ser em vão. Então peça agora, com toda a tua fé, diga assim, Espírito Santo, me dá revelação, forme a mente de Cristo em mim. Amém? Amém. A formação da mente de Cristo é um processo espiritual. E a segunda coisa que eu aprendo lendo esse texto é que a formação da mente de Cristo em nós é um processo transformador. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, um novo morador chegou. E ele vai mudar tudo de lugar. A Bíblia é muito clara ali entre os versículos 12 e 13. Tudo é feito pelo Espírito. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que a gente possa entender. São palavras que o Espírito nos ensina. Ou seja, esse tal de Espírito Santo, já que você fez essa oração que eu te pedi, ele vai morar em você. Mas esse morador, ele é muito inconveniente. Eu estou com uma moça nova trabalhando lá em casa, e ela é um pouco atrapalhada para guardar as roupas depois que elas estão limpas. Então, eu vou buscar uma calça para o Michel, eu encontro as minhas calças de pijama. Eu vou buscar os meus pijamas, eu encontro as blusas do Beni. Eu vou buscar as blusas do Beni, eu encontro aquele vestido que eu queria usar há tanto tempo. Gente, é uma bagunça. Não sei quem já tem gente que te ajuda em casa, sabe que às vezes acontece isso. Tudo bem, elas não têm obrigação de saber onde a gente guarda as coisas, né? Mas o fato é que o Espírito Santo ele faz praticamente isso com a gente. Ele chega na nossa vida, daqui a pouco você vai abrir aquela gaveta e vai falar assim, mas essas roupas eu não tinha, quem que colocou aqui? O Espírito Santo vai, fui eu, agora você vai usar essas daí. Aí você olha para o outro e fala, mas cadê aquele negócio que eu gostava tanto que ficava na sala? Não, já tirei, isso daí não serve mais para você.
Não, sério, eu gostava daquilo. E aí a gente começa a viver essa mudança. A gente começa a ver que ele é inconveniente. Ele começa a mexer em tudo para realmente transformar a nossa vida. Ele nunca vai te chamar para você continuar o mesmo. Ele nunca vai pedir menos de você. Ele sempre vai querer mais. Ele sempre tem grandes mudanças para fazer na tua vida. Talvez você que nasceu na igreja, você não veja tanta diferença da tua vida antes de Jesus e depois de Jesus. Mas eu, como eu falei, eu me converti com 19 anos. Eu já tinha vivido muitas coisas, já tinha opiniões formadas para tantas coisas. Então, quando eu aceitei Jesus, quando eu me converti, a minha vida realmente foi transformada. A maneira como eu olhava tudo mudou. Não mudou apenas o meu relacionamento com Deus. Mudou a maneira como eu me enxergava. Mudou a maneira como eu enxergava os meus amigos. Mudou a maneira como eu enxergava o mundo. Problemas que antes eu nem ligava. Agora eu estava orando por isso, eu estava chorando por isso. É como se o Espírito Santo pegasse um óculos velho, riscado, e me desse um óculos novo. E eu ficava olhando para aquilo e falava, meu Deus, como é que eu nunca tinha visto estas coisas? Porque aquele morador inconveniente tinha chegado na minha vida. E ele também quer entrar na sua casa. Ele quer mudar as coisas de lugar. Porque quando a gente fala, eu quero isso, a gente não é mais dono das nossas coisas. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esse morador, como eu falei, é um morador. Ele não é um hóspede. Eu vou deixar ele aqui por uma semana só, ufa, ainda bem que ele foi embora. Infelizmente, tem muita gente que trata o Espírito Santo como um hóspede. Você recebe ele quando tem uma conferência. Você recebe ele quando tem um problema muito grave. Você recebe ele num culto durante o final de semana. Mas quando chega durante a semana, você manda ele embora. Mas lembre-se, você não é mais de você mesma. O morador chegou e ele vai mudar tudo de lugar. Ele vai querer arrancar coisas que já estão com mofo, com infiltração, que você nunca quis mexer. Ele vai falar, pois é, mas eu vou mexer. Eu vou arrancar isso da tua casa. Ele vai querer pintar a parede de uma cor que você não quer. Quantas coisas eu já vivi, desde que o Espírito Santo começou a habitar dentro de mim. Eu falava para ele, mas eu gosto tanto dessas meninas. Pois é, mas agora essas amizades não vão te fazer bem. Eu preciso que você venha para cá. Eu falava, mas eu gostava tanto dessas roupas. Não, filha, agora não combina mais com você. Tira tudo isso daí do armário. Daqui a pouco eu não falava mais palavrão. Daqui a pouco eu não ouvia mais as músicas que eu ouvia. Porque quando a gente se deixa ser transformada, o morador não é mais inconveniente. Ele é o teu amigo. Ele te ensina. Ele começa a te mostrar as coisas boas do Senhor. Ele começa a te mostrar que vale a pena se guardar, que vale a pena você se manter firme. Ele começa a te mostrar e vocês viram um time. E aí sim, a mente de Cristo começa a ser formada em você. Mas Sil, como é que eu posso saber o que o Espírito Santo quer de mim? Como é que eu posso ficar amiga dele? Como é que eu posso ser amigo do Espírito Santo? Para que ele não se torne mais um hóspede de vez em quando, mas para que ele more na minha casa. É simples. Passe tempo com ele. Passe tempo com ele. Converse mais. Pergunte desde as pequenas coisas até as maiores. Pergunte para ele, eu posso mudar esse imóvel de lugar? Se ele te falar que não, você não muda. Se ele te falar que sim, você muda. Passe tempo com ele. O Wayne Cordeiro tem um livro lindo, que é Mentores Segundo o Coração de Deus. E ele vai trazer uma estatística muito interessante, que vai fazer você entender melhor por que às vezes você não escuta o Espírito Santo. Não tem muito mistério, é simples, olha o que ele vai dizer. Sabia que você toma aproximadamente 300 decisões por dia? A que horas eu devo acordar? Devo dormir mais um pouco? Qual roupa eu vou usar? O que eu vou comer? Dessas 300 decisões diárias, só 10% delas são decisões que realmente vão mudar a sua vida. Com quem que eu vou casar? Será que eu mudo de cidade? Qual faculdade eu vou fazer?
Você, para tomar essas decisões, você precisa tirar de algum lugar a sua motivação e a informação para tomar aquela decisão. De onde você tira? Se não for do lugar certo, cuidado. As estatísticas indicam que quando você terminar o seu curso superior, terá visto mais de 16 mil horas de televisão e terá passado 14 mil horas em uma instituição de ensino. Se você fizer 15 minutos de devocional todos os dias, você terá investido 2.000 horas na busca por alimento espiritual. Assim, em termos de fonte de inspiração, quando chegar a hora de tomar uma decisão, você terá 8 vezes mais influência da TV, 7 vezes mais influência do mundo e da cultura e da educação, muito mais do que a influência do Espírito Santo, que você gasta 15 minutinhos todos os dias. Quem você acha que vai influenciar as suas escolhas? Quem você acha que vai te ajudar a decidir? O novo morador precisa ganhar espaço na tua agenda. Ele está querendo fazer grandes mudanças na tua vida, mas você precisa perguntar para ele. Você precisa priorizar ele. Eu tenho tentado trazer esse valor para as crianças lá em casa. Eu lembro uma vez quando a gente estava em São Paulo, o Michel, a gente queria comprar um carro, a gente achou um carro bom lá, preço bom, mas tudo, desde que eu conheci o Michel, que a gente namorou, ele falava para mim: linda, a gente tem que orar. Tudo a gente pergunta para Deus, desde as decisões mais simples até aquelas mais complicadas. E era para comprar um carro. E aí o Michel falou assim: vamos envolver as crianças para elas verem e entenderem desde pequenas a importância de perguntarmos para esse morador. Tem um morador a mais na nossa casa. E aí quando nós oramos, perguntando para o Senhor se era para comprar esse carro, o Benício abriu a Bíblia e caiu num texto assim: não levem nada daqui. Acho que ficou um pouco claro que não era para a gente comprar. Mas eu não fiquei triste pelo carro, eu fiquei feliz porque o meu filho estava aprendendo desde cedo a buscar a orientação de Deus. Nessa semana, a Nina, ela me perguntou: mamãe, mas por que você está jejuando? Por que você jejua? Porque eu estava fazendo jejum. Falei: filha, é para a mamãe saber melhor o que Deus quer para mim. Aí, se eu jejuo, fica mais claro as coisas que Deus tem para mim. Eu acho que aquilo ficou na cabecinha dela. No dia seguinte ela acordou, nem tinha aberto o olho direito, e falou assim: mamãe, anota aqui para mim, quero fazer um jejum de telas. Eu falei: tá bom, filha, quantos dias você vai fazer? 10 dias, mamãe, quero 10 dias, jejum de telas. Fiz uma tabelinha para ela, ela pôs na geladeira, jejum de telas da Nina. No 4º dia ela deu uma fraquejada, ela assistiu um desenho com o irmão. Falei: filha, o Michel não pega leve. O Michel chegou para ela e falou assim: a Bíblia diz que é louco aquele que faz um voto e não cumpre. Falei: coitada, Lina, uma criança. Mas ele está certo. Ela tem que aprender desde cedo que isso é algo sério. Se eu quero ouvir, se eu quero decidir de acordo com o que o Espírito Santo vai me falar, não é uma brincadeira. Mas eu fico feliz, né? Que ela já está ali desde pequenininha entendendo esse valor. O meu desejo é esse para você também. Que você gaste tempo se relacionando com esse novo morador. Que você ande no Espírito, para que você descubra aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. Você só vai descobrir se você gastar tempo com Ele. E o último processo é que a mente de Cristo ela vai se formar em nós. E isso vai ser um processo misterioso. Fala para a pessoa do lado assim: é mistério. Vai dizer que não tinha homem melhor para fazer mistério do que Jesus. Ele ensinava umas coisas que ninguém conseguia entender. Ele curava de umas formas que ninguém entendia. Ele era cheio de mistérios. E a Bíblia vai trazer vários textos que falam sobre os mistérios de Deus. Ali no texto que a gente leu, a gente vai ver. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Não é capaz de entendê-las. Porque elas não são discernidas de forma humana. Daniel vai dizer: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Você ter a mente de Cristo não é você ter uma mente infalível. Ai, agora eu só vou tirar 10 na prova. Ai, agora eu não vou esquecer de mais nada. Ai, agora eu vou fazer conta de matemática rápido. Não, não tem a ver com isso. Quando você tem a mente de Cristo em você, você vai saber discernir as coisas espirituais.
Você vai ter discernimento. Então você não vai precisar correr para o pastor e perguntar: o que eu tenho que fazer, pastor? Você não vai precisar vir numa pregação e, agora eu vi a resposta. Não. Os mistérios de Deus, eles vão ser revelados a você. Colossenses 1:26 vai dizer: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Quando você permite que essa renovação da mente aconteça na sua vida, coisas que antes você não enxergava, que você não entendia, você vai começar a entender. São pistas que Ele vai te mandar no dia a dia. Nas férias a gente foi naquele jogo Escape 60. Quem já foi nesse? É bem legal, tá? Pouca gente foi. Eu sei, é uma coisa que você faz tipo uma vez na vida, né? Porque é caro. Mas a gente foi com as crianças. Não tinha o que fazer, estava aquele frio em Curitiba, fomos lá. Gente, é simples. Eles te dão um mistério para você desvendar. E você entra naquele quarto, você tem 60 minutos para sair daquele lugar. E aquele quarto é cheio de pistas. Então o Benício abriu um armário, ele: mamãe, tem uma camisa aqui. Eu: vamos lá, filho, tem que ter alguma pista nessa camisa. Daí achava. Aí tinha que fazer conta. O Michel levou super a sério, vocês sabem como ele é competitivo, né? Ele se jogava no chão, embaixo da cama. Eu: calma, linda, é só uma brincadeira. A gente se divertiu. Porque é gostoso quando a gente pega uma pista, que nos leva para outra pista, que nos leva para outra, e a gente consegue atingir o propósito principal. A gente não atingiu, né? A vítima morreu, não deu tempo. Mas as coisas de Deus dão certo, tá? Mas é como se o Senhor quisesse te dar pistas. Ele quer revelar o propósito dele para você. Mas você não para ouvir. Você passa batido. Você nem percebe que aquela pessoa que te ligou era uma pista de Deus para você. Você não percebe que aquele sonho estranho que você teve naquela noite era uma pista de Deus para você. Às vezes você vai estar no culto, Deus vai te revelar um mistério, você vai falar assim: eu não vou fazer isso não tem lógica nenhuma. Mas o Senhor te fala: faça. E depois você entende o que Ele tinha por trás disso. Aconteceu comigo esse mês. Uma irmã aqui da igreja, antes de eu receber o presente que ela tinha me dado, a minha mãe tinha me ligado. E a minha mãe estava tão feliz na ligação. Eu fiquei tão feliz junto com ela. Ela falava: filha, eu tive um sonho tão bom. Eu andava um pouco desanimada, mas desde que eu tive esse sonho, parece que o Senhor restaurou em mim a alegria, o ânimo para fazer a obra dele. E era um sonho meio estranho, filha. A gente estava num lugar muito grande. E uma pessoa chegava, você estava junto comigo nesse sonho. E uma pessoa chegava para nós duas e falava assim: olha, vocês estão vendo essa caixa aqui? São coisas que as pessoas esqueceram aqui. Vocês podem pegar, é tudo para vocês. E eu falava assim: o que é isso, mãe? Minha mãe começava a mexer. E eram coisas muito luxuosas. Eram marcas de bolsas de grife, bolsas de marca. E minha mãe pegava e falava assim: olha, filha, essa bolsa aqui custa caro. Meu Deus, o moço falava: é tudo para vocês, é tudo para vocês. E minha mãe acordou com aquele sentimento de ser abençoada. Não era pelas bolsas de marca, mas ela sentiu Deus falando assim: filha, descansa em mim. Eu vou te abençoar, um tempo novo está chegando na tua vida. E à medida que minha mãe me contava isso, eu fui ficando feliz, eu fui ficando alegre. E ela falou: filha, e Deus falou que você está junto. As bênçãos também vão chegar na tua vida, você também vai experimentar coisas de Deus. E a gente ficou super feliz naquela ligação. Nisso o Michel chega de viagem, com uma caixa. E fala assim: oi, linda, deixaram essa caixa para você lá na igreja? Eu não sei o que é. Eu não tinha tido tempo de contar ainda para ele. Quando eu abri a caixa, era uma bolsa dessas marcas que a mulherada sabe que é boa. Eu falei assim: eu nunca tive uma bolsa dessa. E eu: meu Deus, eu nunca... O que é isso? Uma bolsa. Uma bolsa. E o Michel assim: nossa, linda, você queria tanto essa bolsa? Porque ele não sabia a história. Eu falei: não é a bolsa, não é a bolsa. É Deus confirmando o sonho da minha mãe. E ele: o quê? Que sonho? Eu falei: sim, Deus tinha me falado, um tempo novo vai chegar, filha. Eu vou te abençoar, descansa em mim. Coisas boas vão chegar para a tua vida. E agora essa mulher me dá uma bolsa. E eu fiquei super feliz. E quando eu li a carta dela, ela falava para mim assim: Sil, você pode me achar maluca, mas eu estava no culto e Deus falou: dá a tua bolsa para a Silvana. Eu não sei o que você vai fazer com essa bolsa.
É um mistério de Deus. Era uma pista do Senhor, que aquela mulher resolveu obedecer. E por causa dela, o meu coração se tornou mais alegre, mais agradecido e mais confiante de que o Senhor não vai deixar faltar nada. Será que você tem dado ouvido aos mistérios de Deus? O Senhor quer te revelar coisas profundas, que você não vai entender num primeiro momento. Mas se você obedecer, a mente de Cristo vai começar a se formar em você. E você vai experimentar o extraordinário. Sabe o que eu gosto? É que mistérios atraem curiosos. Quem é curioso aqui? Curiosa? Ó, tem bastante. No culto das 5 não tinha tanto, ou eles estavam mentindo. Eu não sou tão curiosa, mas tem uma coisa que me deixa curiosa. Quando eu entro no Instagram, uma pessoa desconhecida que eu não conheço morre. Principalmente quando é jovem. E eu quero descobrir a causa. Ninguém fala a causa. E aí, esses dias eu vi lá, José morreu, vamos sentir tanta falta. Gente, coitado de José, o que aconteceu com José? Aí eu começo a ler os comentários, ninguém fala a causa. Aí eu vejo que tem um irmão falando, meu irmão querido, tão trabalhador, vou sentir falta. Coitado de José, tão trabalhador, não merecia morrer. Deixa eu ver se o irmão postou alguma coisa. Entro no Instagram dele, está lá, luto eterno, família fará falta. Mas ninguém fala a causa da morte de José. E eu vou ficando nervosa. Aí esses dias eu vi um meme falando sobre isso. Os comentários eram os melhores. Homem, mulher, um bando de curioso. Colocando assim, olha, eu acho muito sem noção a pessoa que pergunta a causa. Mas eu procuro esse sem noção para eu saber a causa. A outra falava assim, eu gastei um dia 4 horas para descobrir a causa da morte da pessoa. Entrei no Google, pesquisei as tragédias que tinham acontecido aquele dia. E achei a morte, era uma moça. Fiquei até triste porque ela morreu. A gente até se envolve. Mistérios atraem curiosos. E hoje, em nome de Jesus, você vai viver o mistério de Deus. A tua vida vai atrair curiosos. Pessoas vão ver o que Deus está fazendo na tua vida e vão falar, mas o que está acontecendo? Por que ela está falando desse jeito agora? Por que ele mudou de cidade? Por que ele agora está tão manso? Os curiosos vão querer saber qual é esse mistério que está acontecendo na tua vida. E eu queria terminar essa mensagem contando um grande mistério, um dos grandes mistérios de Jesus, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 9. Provavelmente, se existisse Instagram na época de Jesus, e esse menino fizesse uma selfie e colocasse na legenda, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ia bombar de curiosos querendo saber. Como assim? Você era cego, agora vê. Gente, mas quem que fez isso? Eu lembro desse cara. Como assim agora ele enxerga? Ia bombar de comentários. E foi isso que aconteceu. João nos conta que, olha só o que ele vai dizer. Os seus vizinhos, os que anteriormente tinham visto esse cego de nascença mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio falava, sou eu, gente, sou eu. Mas então como é que teus olhos foram abertos? Quem foi que fez isso? Como ele te curou? E aquela multidão, diante de um mistério de Deus, começou a ficar curiosa. Quem fez isso? Quem é esse que pode dar vista a um cego de nascença? Aquele homem é arrastado para que os fariseus possam interrogá-lo. Eles eram a autoridade espiritual daquela época. Os fariseus então começam, como assim ele te curou? Esse homem deve ser pecador. Eles mandam chamar os pais daquele cego de nascença para comprovar se ele realmente era um cego de nascença. Os mistérios de Deus deixam as pessoas atordoadas, deixam as pessoas sem estrutura, elas não sabem reagir diante de um mistério de Deus. Eu gosto muito porque a história termina com aqueles fariseus sem resposta. Eles não sabem explicar. Eles não queriam admitir que Jesus era Deus. Por isso eles não podiam admitir um milagre tão óbvio de um menino que era cego, mas agora via. Diante daquela pressão que os fariseus fazem nesse menino, nos conta a verdade. Quem te curou? Quem é ele? O menino vai dar uma resposta linda. Ele olha e fala assim, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertas. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. E os fariseus, cheios de orgulho, cheios de razão, olham para aquele homem e falam: você está cheio de pecado, como ousa nos ensinar? Sabe, o que eu vejo é muita gente chegando na igreja inflamada, com raiva, olhando às vezes para o pastor pregando, olhando para aquela tua amiga crente que todo dia fala de Jesus no trabalho. Essas pessoas olham e falam assim: como você ousa me ensinar? Eu já sei de tudo. Como você ousa me ensinar? Se eu não sei explicar esse mistério, então eu não quero isso para mim. Isso é loucura. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai fazer um mistério hoje na tua vida. Você que não acreditava, você que achava uma loucura a mensagem da cruz, nessa noite, você vai dizer: só uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. As pessoas vão te perguntar: quem é esse? Quem é esse que te curou? E você vai poder compartilhar o extraordinário de Deus na tua vida. Porque agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você está com raiva, se você está cansado, ou se você está com o teu coração aberto. Mas eu desejo, em nome de Jesus, que você saia daqui com a mente de Cristo formada em você. Que nesse tempo de oração que vamos ter agora, você seja sincera com o Senhor. Você seja sincero com o Senhor e fale: pois é, Deus, eu não sei de todas as coisas. Tem um pastor que fala que Deus busca pessoas PhDs. E não tem a ver com os PhDs inteligentes. Ele faz uma brincadeira e fala: tem a ver com os pobres, humildes e desesperados. Em inglês, o H é de 100, de faminto. O que Deus procura são pessoas pobres, famintas, desesperadas. Ele não quer pessoas cheias de argumento. Ele não quer pessoas que estão sentadas no seu trono, ao invés de deixar que Ele sente. Eu vejo líderes aqui, que vão abrir mão das suas ferramentas, das suas experiências, do seu orgulho ministerial, e vai se colocar diante de Deus falando: Deus, eu sou pobre, humilde e desesperado pela tua vontade. Eu vejo homens, mulheres que estão cansados de tomarem decisões erradas, que já bateram muito a cabeça, mas que finalmente hoje vão falar: Senhor, eu não sei de tudo. Eu sou pobre, humilde e desesperado por Ti. Eu vejo jovens que há anos têm um conflito interior, uma luta interior, não conseguem se libertar de alguns sentimentos de culpa, de rejeição, estão tentando vencer a vida sozinhos, lutando com a própria inteligência. Hoje, em nome de Jesus, você que chegou aqui, você vai falar: Deus, eu sou pobre, humilde e desesperada por Ti. Saia do seu trono. Deixa Jesus sentar. Deixa a sabedoria humana de lado. Pare de argumentar com o Senhor. Simplesmente olhe para Ele e fale: Senhor, faz em mim o Teu querer. Se de alguma forma essa palavra tocou o teu coração e você quer dizer: Deus, eu quero a Tua mente formada em mim. Eu preciso que esse novo morador chegue e mude tudo de lugar. Senhor, eu preciso descobrir os Teus mistérios. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver o extraordinário. Se você está sentindo isso, se você quer tomar essa decisão hoje, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. E eu quero orar pela tua vida. Fica de pé onde você está. Fecha os teus olhos, seja sincero com o Senhor. Fale: Deus, eu não sei. Eu já tentei fazer, mas não consigo. Renova minha mente.
Muda a minha história. Transforma a minha vida, Senhor. Feche os teus olhos onde você está. Senhor, nós estamos aqui como a tua noiva, Pai. Aqui tem homens, mulheres, cansados de bater a cabeça, de tomar decisões erradas, porque estão decidindo sozinhos. Pai, eu quero clamar em nome de Jesus. Torne o Espírito Santo amigo deles. Que eles cheguem hoje em casa e falem: boa noite, Espírito Santo. Que amanhã ao acordar eles possam dizer: bom dia, o que o Senhor tem para mim hoje? Nos ajuda a andarmos no Espírito, Senhor. Ajuda, Pai querido, aquela jovem que chegou aqui machucada, que por muitos anos se escondeu num muro, atrás de conhecimento, atrás de sabedoria, que ela possa enxergar que o Senhor é um Pai amoroso, que o Senhor quer tirá-la desse lugar escuro. Pai, em nome de Jesus, cura essa menina, Pai. Cura também aquele jovem que chegou aqui, que tem feito coisas que não agradam a Ti. Ele sabe, quando ele deita no travesseiro, ele sabe que aquilo afasta ele de Ti. Pai, constrange nesse momento. Espírito Santo, constrange ele nesse momento com Teu amor. Fala: filho, está na hora de você tirar isso da tua vida. Tira essas coisas. Deixa eu te ensinar. Que a mensagem da cruz seja uma mensagem viva. Que a gente atraia os curiosos. Que as pessoas cheguem perto para saber o que é que está acontecendo com a gente. Porque algo mudou. O extraordinário de Deus chegou nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu vim encerrar o culto para me defender aqui. Eu estava ensinando para a Nina, era para ela fazer as coisas direito, só isso. Eu citei o versículo, né? A gente vai encerrar o culto, mas eu não posso sair daqui sem fazer um convite para você. Quero chamar já para os líderes virem aqui. Eu tenho uma pergunta para você. Essa mensagem se trata a respeito disso. Vai ser do teu jeito ou do jeito de Deus? Vai ser do teu jeito ou do jeito de Deus? Quem está sentado no trono? Quem governa? Sabe, às vezes a gente abraça ideias, pensamentos. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Ele lança sementes de engano. E a gente não deixa Deus conduzir a nossa vida. Eu não sei o que você tem abraçado. Eu não sei em que área da sua vida você tem sido testado. O teu casamento vai ser do teu jeito ou do jeito de Deus? Lá no teu trabalho vai ser do teu jeito ou do jeito de Deus? Eu tomei a decisão de deixar Ele tomar o controle. O meu jeito não estava dando certo, não. E a minha vida foi transformada. Eu queria que você tivesse esse privilégio. Deixar Jesus sentar no trono. Ele conduzir a tua vida. E eu tenho certeza, Ele vai te levar para lugares que você não imagina. Você verá a glória de Deus. Se hoje nesse lugar você está dizendo: eu quero que o Espírito Santo more em mim. Eu quero que as coisas sejam do jeito de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ser dirigido por Ele. Hoje, se você convidar, o Espírito vai morar no teu coração. E você não vai ser mais o mesmo. Se esse é o teu desejo hoje, entregar o controle para o Senhor. Dizer: me guia, tem coisas que eu não conheço. Eu acho que é desse jeito. Me mostra o que é certo. Deixa Ele te levar. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele vai te revelar a verdade, daquilo que você não sabe. Se você quer se render totalmente a Jesus, aonde você está? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Tem gente, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem um monte de gente que levantou a mão.
gente vai cantar essa última música. Vem pra cá agora, desce aí, pede licença. A gente quer orar pela tua vida. Deus vai marcar a tua história hoje. Ele vai pôr a graça dele na tua vida. Vem pra cá, desce rápido, vem. Pede licença, isso, vem. Tem um monte de gente. Aí, pode começar a aplaudir esses irmãos que estão descendo, isso. Pede licença, levanta o banco para as pessoas poderem passar. É muita gente hoje que está tomando essa decisão. Venha aqui. Deixa a gente orar por você. Venha, tem mais gente. Deus está chamando. Venha agora, em nome de Jesus. Vem. Pede licença aí no meio, lá atrás, desce da galeria. Vem com a família, traz a esposa, desce junto. Nós queremos abençoar você. Aleluia. Pode chegar. O pessoal aqui vai orar, vai te conduzir nesse momento de oração. Eu vou fazer uma oração só. Você que veio aqui, ó, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o controle nas tuas mãos. Espírito Santo, me dirige, guia minha vida em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa última canção. Eu já vou orar aqui, já encerrando. Você canta. Enquanto o povo está recebendo a oração, você está chegando. Mas na hora que acabar, você já pode sair. Amém? Tá bom? Senhor, obrigado pela tua presença maravilhosa entre nós. Obrigado pela tua palavra que é viva, que toca os nossos corações. Que aquilo que ouvimos gere fruto em nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações de Deus acompanhem a nossa vida. Recebe os nossos louvores, Pai. Recebe a adoração que entregamos. Te exaltamos por aqueles que estão chegando, estão tendo experiências com Jesus. Que eles saiam daqui e o governo de Deus, a mente de Cristo, se estabeleça em suas vidas. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Adore com a gente. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Vamos cantar isso mais uma vez, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me
mais uma vez. Senhor, nós te engrandecemos, te agradecemos por esse culto. Nos dá a mente de Cristo. Nos ensina a pensar como tu pensas. Nos ensina a agir como tu ages, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria para as pequenas e grandes decisões. Que possamos em tudo depender de Ti, buscar a direção do Senhor. Que o Senhor encontre aqui pessoas, que o Senhor encontre em nós pessoas que se submetem à Tua vontade, que se submetem ao que Tua palavra ensina e o que ela diz. Faz assim, Senhor, encontre em nós pessoas a quem o Senhor pode confiar. Em Teu nome que nós oramos, amém e amém. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus, até semana que vem.